Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Você quer saber o que é? Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Olá! Neste vídeo vamos conversar um pouco sobre a misteriosa mente humana e principalmente sobre um fenômeno produzido pela mente chamado de ilusão. Inicialmente vamos ver o conceito de ilusão. Ilusão é o engano dos sentidos ou da mente, que faz com que se interprete erroneamente um fato ou uma sensação. É a troca da aparência real por uma ideia falsa. É também um devaneio, um sonho, um produto da imaginação. A ilusão tem a capacidade de ofuscar a razão, para que não se possa discernir a realidade dos fatos. Viver uma ilusão significa viver um engano, viver uma percepção falsa da realidade. Como vimos, a própria definição da palavra já mostra o quanto prejudicial ela é. Como disse o personagem Morpheus do filme Matrix. O que é real? Como você define real? Se você está falando do que pode ser cheirado, provado e visto, então real é simplesmente um sinal elétrico interpretado por seu cérebro. Então temos a ilusão de que temos acesso à realidade. Na verdade, como vimos, temos acesso apenas às nossas percepções. David Joseph Bohm, americano, um dos físicos teóricos mais importantes do século XX e que contribuiu com ideias não ortodoxas sobre a teoria quântica, a neuropsicologia e filosofia da mente. Ele explica da seguinte forma: a realidade é o que assumimos ser verdadeiro. O que assumimos ser verdadeiro é baseado nas nossas percepções. O que percepcionamos depende do que procuramos. O que procuramos depende do que pensamos. O que pensamos depende do que percepcionamos. O que percepcionamos determina o que acreditamos. O que acreditamos determina o que assumimos ser verdadeiro. O que assumimos ser verdadeiro é a nossa realidade. Para você refletir um pouco, de onde vem a ilusão? Do pensamento. E quem rege o mundo? O pensamento. Cientistas e pesquisadores estudam há muito tempo a mente humana, mas eles ainda não conseguiram descobrir na totalidade como é o seu funcionamento. Um desses estudiosos é Stephen Arthur Pinker, um psicólogo cognitivo canadense-americano, linguista e autor de ciências populares. Ele é um defensor da psicologia evolucionista e da teoria computacional da mente. Embora suas ideias causem controvérsia no mundo acadêmico e desagradem aos que atribuem ao divino, através da alma, o funcionamento da mente humana, Pinker propõe que mente e cérebro estão em direta e constante relação e que a mente não é o cérebro, mas o que o cérebro faz e nem tudo o que este faz. O cérebro é o resultado de informações genéticas transmitidas ao longo dos tempos. Seu aumento físico parece ter uma íntima relação com toda a atividade neural desenvolvida no decorrer do processo adaptativo evolutivo, que determina formas de comportamento atuais. A mente, afirmo, não é um único órgão, mas um sistema de órgãos que podemos conceber como faculdades psicológicas ou módulos mentais, disse Pinker.
Esses módulos mentais seriam sistemas invisíveis ao olho nu e se expandiriam por todo o cérebro, fazendo suas diversas regiões funcionarem como uma unidade. A mente certamente possui uma estrutura heterogênea com muitas partes especializadas oriundas das informações contidas no nosso programa genético, segundo Pinker. Assim, de acordo com Pinker, nós e nossa mente somos parte do mundo animal e, consequentemente, nosso comportamento reflete a herança das características que, ao longo dos tempos, foram sendo modificadas e adaptadas às condições e necessidades com as quais o homem teve que viver e superar, ou seja, foram sendo moldadas e selecionadas de acordo à sua eficiência frente ao contexto em que se vivia. Dessa forma, podemos pensar numa representatividade do grau de interação, não necessariamente hierárquico, mas concêntrico, dos elementos determinantes do nosso comportamento: a mente, o cérebro, o corpo e o contexto, os quais desenvolveriam um sistema de retroalimentação espiral a partir do centro, mente, em direção aos elementos mais periféricos, num eterno movimento de ir e vir. É interessante assistir ao filme Lucy, com Scarlett Johansson e Morgan Freeman, que mostra o desenvolvimento do cérebro através de drogas. Que fique claro, não é a melhor forma de desenvolvimento. Em um certo trecho do filme, a personagem Lucy diz: ao acessar as profundezas do cérebro, vejo claramente que o que nos faz humanos é primitivo. Tudo são obstáculos. E com 20% de evolução, ela fala: não sinto dor, medo, desejo. É como se tudo o que nos tornasse humanos desaparecesse. Parece que quanto menos humana me sinto, todo esse conhecimento sobre tudo, física quântica, matemática aplicada, a capacidade infinita do núcleo celular, explodisse no meu cérebro. E o professor Samuel Norman, interpretado por Morgan Freeman, analisa: mas todo esse conhecimento, não sei se a humanidade está pronta para ele. Somos movidos pelo poder e pelo lucro. Devido à natureza do homem, ele pode nos trazer instabilidade e caos. E a resposta de Lucy: a ignorância traz o caos, não o conhecimento. Recomendo assistir esse filme, pois nos dá uma ideia do poder que temos e não usamos. Considerações finais. Se você quer compreender como é o funcionamento de sua mente, como identificar o que é o pensamento e o que é imaginação, você precisa ir além. É necessário você tomar uma atitude para finalmente entender tudo aquilo que até agora não teve uma explicação. Isso só é possível de forma natural, lendo e estudando os livros Universo, Desencanto de Cultura Racional, que define tudo de princípio ao fim com base e com lógica. Que é onde você vai saber tudo sobre você e sobre todos. E você vai saber como funciona o seu cérebro, a sua mente e tudo mais que existe. Você pensa que é dono do seu pensamento e você vai descobrir que está totalmente enganado. Na verdade, somos comandados pelo nosso pensamento e imaginação, que é quem nos dita o que temos que fazer. E se eles fossem do bem, só faríamos coisas boas, não existiriam maldades. E o que mais vemos nos noticiários são seres humanos cometendo atrocidades contra seu próprio semelhante, contra animais ou contra a natureza. Então, está na hora de acordar. Isso vai depender de cada um individualmente, pois à medida que for desenvolvendo o seu raciocínio, deixará de ser guiado por duas energias que atuam em nosso cérebro e que não deixam que nós enxerguemos a verdadeira realidade. Deixe de viver em um mundo irreal, de fantasias e ilusões. Desvende todos os enigmas e mistérios sobre a sua existência e de tudo o que existe neste universo. Temos uma outra capacidade muito maior que chegou a hora de desenvolver, e que é o raciocínio. Muitos falam em raciocínio, mas não sabem o que é. O ser humano não raciocina, só pensa e imagina.
Para começar a raciocinar, precisa desenvolver, e isso é possível naturalmente através da leitura e releitura do livro Universo em Desencanto. O raciocínio é diferente do pensamento e da imaginação. Com um nível de vibração superior, só faz o bem. Sendo assim, fica claro porque a solução está no desenvolvimento do raciocínio do ser humano. Acabarão todas as maldades e sofrimentos, porque seremos direcionados pela nossa verdadeira origem. E a nossa origem é uma energia pura, limpa e perfeita. Com o pensamento existe um tipo de procedimento. Com o raciocínio será outro tipo de comportamento. Os cientistas tentam desvendar as leis da natureza, mas eles acabam apenas criando suas leis, teorias e hipóteses. E só conseguem bons resultados se fizerem boas previsões, ou seja, que estas correspondam bem aos fenômenos observados. É o máximo que podem fazer. Para concluir, vou citar os doutores brasileiros José Cláudio Reis, Andréa Guerra e Marco Braga, no artigo Ciência e Arte. Hoje, a natureza não é mais apenas o que vemos diretamente, pois a ciência criou novas possibilidades de pensarmos o mundo ao nosso redor. A essência dos objetos pode estar fora da aparência visual. A arte abstrata e a ciência do século XX parecem nos dizer isto. Não perca tempo. Leia o livro Universo em Desencanto de Cultura Racional, para se conhecer todo o universo interior e exterior. Na descrição do vídeo tem os sites pesquisados e links para quem quiser pesquisar mais sobre cultura racional. Até o próximo vídeo.